Fala galerinha do Motiva, professor Paulo Ricardo na área, tudo bem com vocês? No nosso encontro de hoje nós vamos dar continuidade a falar sobre os gêneros jornalísticos, não é isso? Gêneros, todos aqueles textos que têm função social, têm função comunicativa, apresentam características próprias, estruturais, linguísticas e por aí vai. Jornalísticos, obviamente aqueles textos, gêneros textuais que vão circular nesse meio. E na aula passada nós vimos vários, começamos a ver, discutir sobre eles, tal, e vimos basicamente, revisamos as noções do que é notícia, a partir das suas características estruturais, linguísticas, revisamos a ideia de reportagem, lembrando o que é notícia e o que é reportagem, diferença básica, a notícia vai girar apenas em torno de um fato, enquanto a reportagem ela vai girar em torno de um assunto. Foi isso que nós vimos? Outro gênero que nós vimos foi a famosa carta do leitor. A carta do leitor, o que é? Justamente a partir do momento que eu leio uma notícia ou uma reportagem, o meu objetivo é comentar sobre a notícia ou a reportagem. Dizer se ela foi boa, se ela é ruim e dar os motivos disso. Naturalmente, eu acabo comentando sobre a temática que lá está. Então, não confundam. A carta do leitor, o objetivo dela é justamente comentar sobre aquela matéria, a notícia ou a reportagem, na maioria das vezes. Tranquilo, gente? Ah, Paulo, mas existem outros gêneros. E eu enchi aí vocês verão aí vários exemplos que a gente vai exercitar bastante e durante a prática, o exercício, principalmente na hora da resolução das questões, a gente vai estar revisando isso aí mais uma vez. Mas eu já adianto aí para vocês algumas questões para vocês irem já se ambientando de como serão a abordagem dos outros gêneros jornalísticos. Beleza? Aí para começar, eu só enfatizo que algumas questões do Enem, por exemplo, essa primeira questão aí, ela vai focar essa questão que eu estou apresentando aí para vocês, ela vai focar, por exemplo, prestem atenção no enunciado. O texto apresentado trata da prisão do fraudador, que imita documentos com erros de escrita, tendo em vista o assunto, a organização, bem como os seus recursos linguísticos, depende que esse texto é um conto, uma notícia, uma crônica, um editorial ou uma piada. Então percebam que aquilo que eu vinha dizendo a vocês, questão típica do Enem, que ele pede para você identificar o gênero. Lógico que o foco aí vai estar numa questão de gênero jornalístico. E como é que você descobre? A partir das características linguísticas, estruturais ou composicionais, que eu sempre venho chamando a atenção de vocês para isso. Beleza? Acaba com essa questão, a gente vai acabar revisando notícia. Paulo, mas tem que focar nos outros gêneros. Vamos embora. Passando aqui pelas questões, por exemplo, essa questão aqui do Enem, ela já diz que é uma notícia. Então, ela diz assim, a notícia do ponto de vista dos seus elementos constitutivos. Então, você vai observar quais são os elementos estruturais ou linguísticos que assim constituem e formam a notícia. É justamente o que a questão está pedindo. Em relação aos outros gêneros, só para vocês verem e confirmarem, por exemplo, essas duas últimas questões que se apresentam para vocês, elas já afirmam qual é o gênero. Os textos apresentados expressam opiniões de leitores acerca de relevante assunto para a sociedade. Se você observar de maneira mais atenta as referências, está em que seção? Cartas. Na seção carta do leitor especificamente. Então, é aquilo que eu vinha dizendo a vocês, gente. Basicamente, dois caminhos o Enem segue na hora de pedir uma questão que vai se utilizar do gênero jornalístico. Ou ele dá o gênero e vai pedir ou ele dá o gênero explícito, já diz qual, ele vai pedir uma característica, ou ele dá o texto e a partir daquelas características ele vai pedir especificamente o nome do gênero. Beleza? Outra possibilidade, aí muitas vezes quando ele utiliza-se do gênero textual apenas para uma questão de interpretação. Essa questão aqui, por exemplo, o texto foi publicado em uma revista de grande circulação na seção de carta do leitor. Confirma aquilo que eu já disse, ele dá o gênero, Nele, um dos leitores manifesta acerca de uma reportagem publicada na edição anterior. Ao fazer sua argumentação, o autor do texto, aí você vai precisar ler o texto e justamente partir para as assertivas. Aí, como eu disse, no caso ele está usando apenas como sustentação para uma discussão até de outro conteúdo, falar de argumentação, estratégias argumentativas, um gênero jornalístico. Lembrando que a carta do leitor é um gênero extremamente opinativo, porque eu estou opinando e comentando sobre outro gênero, no caso uma reportagem, no caso uma notícia. Beleza, gente? Dando continuidade, a partir dos exemplos que nós aí temos, um gênero muito comum de aparecer nas provas é justamente a famosa resenha. Aí aqui eu coloquei duas questões para vocês que vão focar na questão da resenha. A primeira, considerando os elementos constitutivos dos gêneros textuais circulantes na sociedade, nesse fragmento de resenha predomina, ou seja, aquilo que eu disse a vocês, ele já afirma que é resenha e ele pede o porquê de ser uma resenha. Nessa segunda questão aqui, ele dá o texto
não diz que é uma resenha e vai pedir justamente a justificativa de qual gênero textual ele pertence. Aí ele afirma: os gêneros textuais podem ser caracterizados, dentre outros fatores, por seus objetivos. Esse fragmento é uma. Então, a partir do exemplo, nós vamos entender agora o que é uma resenha. Aí diz assim: a trajetória de fulano é contada por uma narradora mórbida, surpreendente e simpática. Ao perceber que a pequena ladra de livros lhe escapa, a morte afeiçoa-se à menina e rastreia suas pegadas de 1939 a 1943. Traços de uma sobrevivente, a mãe comunista, perseguida pelo nazismo, envia fulana e o irmão para o subúrbio pobre de uma cidade alemã, onde o casal se dispõe a adotá-los por dinheiro. O garoto morre no trajeto e é enterrado por um coveiro que deixa cair um livro na neve. É o primeiro de uma série que a menina vai surrupiar ao longo dos anos. O que é que vocês já estão percebendo aí nesse início? Que nesse início desse texto está havendo uma descrição de alguma coisa. Então, isso já é um primeiro passo para você entender uma resenha. Há uma apresentação, há uma descrição. Mas vamos lá. Seguindo aqui a leitura, diz assim: o único vínculo com a família é esta obra. Que ela ainda não sabe ler. A vida ao redor é a pseudo-realidade criada em torno do culto a Hitler na Segunda Guerra. Ela assiste à eufórica celebração do aniversário do Führer pela vizinhança. A morte, perplexa diante da violência humana, dá um tom leve e divertido à narrativa. Presta atenção nesse trecho aí, ó. A morte, perplexa diante da violência humana, dá um tom leve e divertido à narrativa deste duro confronto entre a infância perdida e a crueldade do mundo adulto. Um sucesso absoluto e raro de crítica e público. Perceberam esse finalzinho aí, que é a parte mais importante? Então, quando eu leio esse texto aí, gente, no começo você pode ter ficado achando estranho, não entendido direito, mas ele vai refletir justamente o que é uma resenha. Uma resenha pode ser de uma obra, pode ser de um livro, e tranquilamente no nosso dia a dia a gente vive resenhando, né? Fazendo uma analogia bem grosseira, mas de maneira mais taxativa. O que é uma resenha? É uma análise, um comentário sobre uma determinada obra. Óbvio que essa análise, esse comentário, ele pode ser curto, ele pode ser extenso, mas ele segue alguns passos, como vocês devem ter percebido aí. Primeiro passo de uma resenha: eu faço uma apresentação na qual descrevo de maneira mais objetiva ou não aquela obra. Veja que ele está descrevendo alguma situação, alguma história, algum livro, alguma obra aí. Então ele está descrevendo. Depois que eu faço essa descrição, naturalmente eu começo já a avaliar. Ah, Paulo, mas essa descrição já pode se misturar à avaliação. Pode sim, mas tem muitos autores que são muito taxativos. Primeiro eles descrevem bem, apresentam a obra, e depois eles começam a avaliar, dizer se é boa ou ruim, certo? E obviamente que ele vai dar os motivos para isso. Por isso que eu pedi para vocês prestarem atenção aí nessas últimas linhas, nas 4 últimas linhas, assim: a morte, perplexa diante da violência humana, dá um tom leve e divertido à narrativa, ou seja, ele está comentando sobre a obra, dizendo se é boa ou ruim, dando os motivos dele, deste duro confronto entre a infância perdida e a crueldade do mundo adulto. Um sucesso absoluto e raro de crítica e público. Ou seja, gente, é justamente esse tom que vem reforçar o que é uma resenha. A partir do momento que eu faço uma apresentação da obra e faço uma avaliação sobre ela. Outra parte muito comum de ter na resenha é a questão da indicação, certo? Naturalmente, se eu estou avaliando positivo ou negativamente, eu acabo querendo ou não indicando essa obra para você ler ou não. Mas muitas vezes essa indicação de fazer a leitura explícita, dessa indicação explícita, ela vem colocada bem taxativamente. O autor ele indica mesmo com suas palavras que aquela obra deve ser lida. Mas como eu disse, naturalmente, por já estar avaliando de maneira positiva e negativa, aquilo ali já dá uma indicação para você ler ou não a obra. Beleza, gente? Fechando tudo isso, a gente vem para a ideia justamente do que é a resenha. É a análise de uma obra, é a análise de um filme, no qual eu faço uma apresentação, depois vem seguido de uma avaliação e, por último, uma indicação. Então, naturalmente, nessa questão aí, nós temos como gabarito justamente a letra E. É uma resenha, pois apresenta uma produção intelectual de forma crítica. O que é de forma crítica aí? Justamente de forma argumentativa. Está tecendo um comentário, está gerando um ponto de vista sobre o texto. Beleza? Então, aí na letra E, justamente a resposta. Na outra questão que eu tinha dito a vocês, aí ele já afirma que é uma resenha, como nós estamos vendo aí, e ele vai pedir a justificativa. Gente, o que eu estou querendo chamar a atenção de vocês, e sempre venho chamando a atenção de vocês, é que quando você já entende um gênero textual, a característica daquele gênero, de uma notícia, de uma redação do Enem,
seja ele qual for, quando esse texto aparece, esse texto é uma resenha, então você lembra, a resenha tem essas características. Quando você vai responder a questão, naturalmente você já tem maior propriedade para responder essa questão. Então, muitas vezes, a leitura do texto se torna mais fácil, porque você já entende, ele vai pedir a justificativa de uma resenha, naquela questão que a gente acabou de ver, então usa a lógica. Se ele vai pedir uma característica da resenha, quais são as características da resenha? No geral, é um texto que faz uma apresentação, uma avaliação, principalmente, e depois a indicação. Então, a principal característica da resenha é avaliar. Então, se tiver uma assertiva que já caminhe por dentro dessas características, já tem grande chance de uma dessas ser a resposta correta. Por isso que eu disse, quando você lembra as características do gênero, naturalmente fica mais fácil para até responder a questão. Beleza, gente? Tranquilo? Seguindo aqui a nossa análise, vão ter outras questões que vão envolver outros gêneros, e a gente também está faltando falar, por exemplo, do famoso artigo de opinião e do famoso editorial. Artigo de opinião e do editorial. Os textos 1 e 2, nós já havíamos feito a análise desses dois. Ficou faltando justamente a análise do 3 e do 4. E eu, como deixei de tarefinha para casa, e no nosso momento que nós fomos comentarmos aí sobre essas questões, aí eu vou pedir mais especificamente a resposta de vocês. O que eu já posso adiantar para vocês? O texto 4, o texto 3 e o texto 4, o que é que eles têm em comum? São textos o que? Puramente, o texto 3 e o texto 4, o que é que eu posso adiantar para vocês? O texto 3 e o texto 4 são textos puramente argumentativos. Argumentativos, ou seja, textos que expõem a opinião, assim como vocês devem ter visto na hora que fizeram a leitura dele, como eu deixei para casa para vocês. Então, o texto 4 é argumentativo, o texto 3 é argumentativo e o texto 4 também. Estamos falando do gênero jornalísticos. Então, basicamente, aí teremos duas opções para eles. Um dos dois vai ser um artigo de opinião e um dos dois vai ser um editorial. Paulo, e como é que a gente vai descobrir isso? Pelas características estruturais. No artigo de opinião, já adiantando claramente, nós teremos a presença demarcada do autor. No editorial, pelo contrário, nós teremos apenas a referência à empresa, ao jornal ou à revista. Paulo, por quê? Porque já que é um editorial, ele está dando a opinião ali, mas ele não está dando a opinião apenas de uma pessoa, ele está dando a opinião representando um grupo, no caso a empresa ou o jornal. Beleza, gente? Tranquilo? Então a diferença básica entre um artigo de opinião e um editorial justamente está na sua característica estrutural. O artigo de opinião vem demarcado justamente quem escreveu e o editorial vem apontando para o grupo ou a empresa e não especificamente para uma pessoa. E o que é que os dois têm em comum? Claramente a questão da argumentação. Eles são, em termos de linguagem, de uso de determinadas expressões ou palavras, eles são praticamente idênticos. Como eu já disse, o que é que vai fazer essa distinção é justamente esse aspecto estrutural, que é justamente a presença da assinatura, né? Especificamente, no caso do artigo de opinião, do autor, no caso do editorial, da empresa ou do grupo. Beleza, gente? Tranquilo? Quando formos para as questões, tem os detalhes que eu vou sinalizando aí com vocês, e aí vocês já vão adiantando aí as questões, vendo algumas características dessas que eu acabei de falar na aula de hoje. Beleza? Foi um prazer revê-los e até a próxima. Valeu!